Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer uma bela viagem, pelas propagandas do ano de 1965, em publicações agora da revista Manchete. Perfeito então, gente? São quase 60 imagens envolvendo propagandas, reclames, comerciais, publicados nas revistas Manchete do ano de 1965. Vamos começar então? A gente começa justamente falando da Vemaguete Rio, fascinante até no nome, E tem uma paisagem, clássica do Rio de Janeiro, que seria, me parece, o Largo do Boticário, do Cosme Velho, e aqui temos uma propaganda da DKV Vemag. Perfeito? Vamos seguir que tem muita propaganda para a gente ver pela frente, tá? Vamos seguindo então? Firestone, visite o Rio no seu quarto centenário. Interessante deixar claro que essas revistas, foram as revistas comemorativas do quarto centenário do Rio de Janeiro. Então a gente vai ver muitas propagandas com alusões ao quarto centenário do Rio de Janeiro, claro que aconteceu no ano de 1965. É uma propaganda da Firestone, visite o Rio no seu quarto centenário. E viaje com segurança, viaje com Firestone. Perfeito? Vamos seguir então, gente? Mais uma propaganda muito bonita, Esta cidade é testemunha. Banco do Estado da Guanabara, Que era o banco oficial, do Estado da Guanabara, Naquela época, era o BEG, Banco do Estado da Guanabara. Perfeito então, gente? Vamos seguir? Seguindo então, e esse banco, o BEG, ele acaba virando o Banerje mais à frente, quando ele passa a assumir todo o estado da Guanabara, quando há a incorporação do Rio de Janeiro com a cidade do Rio de Janeiro com o estado do Rio de Janeiro. Aí o BEG, Banco do Estado da Guanabara, se transforma em Banerje, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá então? Vamos seguir? Mais uma imagem. A gente tem mais uma belíssima imagem do DKV Vemag, uma propaganda fantástica desse ano do quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Isso fazia uma parte, fazia parte de uma série de propagandas que a DKV Vemag fez em homenagem ao quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Vamos continuar? Mais uma então, novamente, olha lá, como eu falei a vocês, aqui tinha um breve histórico da cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos os arcos da Lapa, e aqui nós temos o Belcar Vemaguete Rio. Perfeito? Belíssima propaganda dos carros DKV Vemag. Vamos seguindo, mais uma, Belcar Vemaguete Rio, mais uma belíssima propaganda da DKV. Perfeito? Vamos seguir então? Mais uma, complementando essa série de propagandas da DKV, nós temos mais uma, Belcar Vemaguete Rio. Perfeita homenagem ao quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que nós estamos no ano de 1965, em propagandas da revista Manchete. Perfeito? Minister. Aí tem um texto em inglês, The Cigarette with an International Appeal. Tá? Era mostrando que o Minister, que era um top de linha, digamos assim, da Companhia Sousa Cruz, era um cigarro de alto nível, E ele era primeira linha, e ele falava que era um cigarro de agrado internacional. Minister. Eu, infelizmente, fui fumante muitos anos do Minister. Felizmente, ainda estou preso a esse vício lamentável. Vamos seguir, continuando as propagandas, mais uma do DKV Vemag, Beleza toda feita de alegria, uma foto do aterro do Flamengo, E aqui aquelas passarelas famosas, lá no fundo, uma ilustração do nosso querido Pão de Açúcar. Perfeito? Vamos seguir então, Hollywood, mais um cigarro, da Sousa Cruz, também era um cigarro de alto nível. Esse ainda era sem filtros, perfeito? Mais à frente ele vai adquirir o filtro, mas era ele mantinha quase que a mesma qualidade do Minister, um pouquinho inferior, só um pouquinho, Mas era um cigarro considerado de ótima qualidade. Perfeito? Cigarros Hollywood. Mais à frente ele aparece com Hollywood com filtro. Tá certo? Continuando então, a gente não deve perder muito tempo falando de cigarro, gente? É uma propaganda atualmente politicamente incorreta. GE marca a diferença na durabilidade.
refrigerador GE. Já é com dupla, né? Dupla porta, né? O congelador separado do refrigerador, digamos assim, né? Da marca GE. Seguindo então nossas propagandas, vamos entrar num outro cigarro. Eu confesso a vocês, não conhecia. Cigarros Mescla Dourada King Size. Perfeito? Então, 20% maior, 100% melhor. Confesso a vocês que não conhecia esse cigarro, mas aí a gente vê aqui uma bela fotografia, né? No caso aí a imagem é do hipódromo da Gávea, que fica na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, anunciando esse cigarro Mescla Dourada, que confesso, não me lembro desse cigarro. Vamos seguir então, gente, continuando. A gente tem mais um cigarro aqui, mistura fina, né? Um cigarro que não irrita. Será que não irrita? Mas era um cigarro muito famoso, muito consumido. Esse era bem mais popular que o Hollywood e o Minister. Perfeito? Mistura fina. Tá claro? Vamos seguir então, que cigarro a gente não pode ficar anunciando muito. E aí vamos lembrar que beba com moderação, tintim para você, champanhe Moselle. Perfeito? Uma propaganda dessa champanhe, né? Feita isso no ano de 1965. Vamos seguir? Para não perder tempo, Firestone. Nós já tínhamos feito essa propaganda, eu vou até passar batido, porque ela está sendo repetida, tá bom, gente? Vamos seguir? Seguido, então, uma propaganda fantástica, né? O que é de novo no Volkswagen? O teto solar. Anunciando, né, o teto solar no Volkswagen. Eu posso estar enganado, mas isso aí funcionou muito pouco tempo, né? Talvez tenha sido uma edição especial dos Volkswagen, né? Mas não era tão comum assim a presença de Volkswagen com teto solar. Existia, sim, claro que existia, mas não era tão comum assim. Fica parecendo que era um modelo de linha, e eu acho que não era. Era uma edição especial, né? Nesse ano de 1965. Vamos seguir então, mais uma propaganda. Salgado Peixe não é, você não sente nos pés. É uma marca de calçado, né? Peixe, perfeito? Então você não é o que sente nos pés, tal, a leveza e forma. Então é uma propaganda dos calçados Peixe. Perfeito? Vamos seguir mais uma propaganda então. A gente tem agora o branco fica brilhando. É claro, só Omo dá brilho à brancura, né? Sabão em pó Omo. Na época eu acho que ainda era chamado, ainda era chamado de sabão granulado, ou sabão em pó, como a gente conhece hoje, tá? Omo. Perfeito? Vamos seguir, continuando a propaganda, nós temos aqui, e agora vejam como as camisas calouro são ótimas também para enfrentar o verão. Uma foto, né, de 5 amigos, né, certamente num momento de lazer, apresentando as camisetas calouro. Tá bom? Vamos seguir, mais uma propaganda interessante, essa aqui é fantástica. Gordini 62 vende-se. Melhor negócio que esse, anunciando um Gordini de 62, mostrando a durabilidade desse carro, que ele está em perfeitas condições e tal. Maravilha de propaganda, né? O Gordini 62. E apenas a título de curiosidade, o meu primeiro carro foi um Gordini era um Gordini 66, gente. Tem muita saudade desse carro. Carrinho bonzinho, econômico, um belíssimo carro, gente. Pena que deixou de ser fabricado e tal, mas meu primeiro carro foi um Gordini. Vamos seguindo? Seguindo então, a gente tem aqui o esmalte Risqué da Niase. Perfeito? Coquetel de beleza, cores, harmonia e ritmo. Vamos seguindo, gente? Mais uma próxima propaganda. Polo Norte, para ficar confortavelmente em casa, né? Nós temos aqui mantas e estolas Polo Norte, uma belíssima propaganda, né? Reafirmando a vocês, nós estamos na revista Manchete no ano de 1965. Seguindo, levante-se nela, cidade fique, por memória e redução de trabalhos. É um anúncio, né? Também em homenagem ao 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, da Paner, recordista do Atlântico Sul, 9.000 travessias naquela época, né? É isso aí, belíssima propaganda da Paner. E aqui tem a logo, né? A logo do 4º centenário, perfeito? Era essa cruz aqui fechada, né? Tinham 4 pontos, né? Representando justamente um quarto de 4º centenário. Seguindo então, Miami, fios, né? Malha. É uma propaganda de malhas, no caso aqui, Miami.
Perfeito, gente? Aqui tem uma série de imagens, né? Comprovando certamente maiôs, né? Para a glória das manhãs de sol. Perfeito? Então, vamos seguir mais uma propaganda. A gente tem novamente aqui o primeiro com primeira marcha sincronizada. Perfeito? Vamos seguir então, gente. Continuando então, nós temos Oi Galé, Piazito, Macanudos. É uma propaganda da TV Gaúcha, né? Recém-fundada a TV Gaúcha, comemorando seu segundo aniversário. É o segundo aniversário da TV Gaúcha, que era integrada então à rede Excelsior de televisão. Perfeito? Uma belíssima propaganda, né? Da TV Gaúcha. Vamos continuar, gente? Fox, linha Rio de Janeiro. Tudo passa, tudo se quebra, tudo fenece. Uma propaganda dos calçados Fox. Perfeito? Calçados masculinos, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Perfeito? Então, gente, seguindo então, a próxima propaganda, um cigarrilho de agrado internacional. Era o Minister, né? Um cigarro de agrado internacional. Já falei sobre o cigarro Minister. Acho que não cabe a pena novamente voltarmos, né? A falar do ministro. O ministro tinha uma historinha engraçada, né? Que falava o seguinte, ó. Minha inesquecível noiva, isto será a tua eterna recordação. Morou, coroa. Era uma brincadeira que se fazia com o ministro, né? Vamos repetir para vocês que é interessante. Minha inesquecível noiva, isto será tua eterna recordação. Morou, com o M grande de minister, coroa. Era uma brincadeira que se falava na época, né, sobre o cigarro Minister. Vamos seguir? Seguindo então, eu tenho aqui jogo americano duplex, né? Um jogo americano onde você protege o seu prato, né? Onde você pode coloca na sua mesa de jantar, mesa de almoço e tal, e são aqueles descansa prato, digamos assim, tá? Jogo americano duplex. Seguindo então, a próxima propaganda é da Rural, agora sim, é Rural Willys, né? 1965, e ele coloca, né? Qual é o seu caso? É turismo, ou é lazer, né? Ou é trabalho? E aí você tem as duas opções, aqui no trabalho e aqui o turismo. Perfeito? Então, era uma propaganda da Rural Willys no ano de 1965. Estamos na revista Manchete. Mais um anúncio dos cigarros Mistura Fina, já falamos sobre ele, é um cigarro sem filtro, é um cigarro popular, mas não vale a pena a gente perder muito tempo, né? Um cigarro que não irrita. Vamos lá, vamos seguir? E o próximo, Mescla Dourada, novamente, né? Esse anúncio, essa propaganda que eu confesso vocês não conhecia, e aqui aparece os dois jovens que ainda há pouco estavam no hipódromo da Gávea, aparecem agora no estádio do Maracanã. Perfeito? Para popularizar bem a marca de cigarro, né? Seguindo então, eu tenho aqui tintas coral, o que seria do vermelho se todos gostassem do amarelo. Uma bela ilustração, né? Mostrando a importância das cores, da variação de cores. É uma propaganda das tintas coral. Vamos seguir? Seguindo então, eu tenho aqui uma propaganda da Pirelli, uma propaganda em formato duplo, são 2 páginas, né? E a gente não consegue juntar isso muito bem. Vocês percebem que a junção fica sempre complicada. Porque inclusive aqui ainda aparece até o grampo, né, da revista. No escaneamento você não consegue fazer o casamento dessas folhas corretamente. O importante é, engraçado esse pneu Pirelli, só porque venceu apenas 86 da 91, a prova de 64, ficou encabulado. E aparece aqui envergonhado, sumindo da imagem. Pirelli é mais pneu. Vamos seguir a próxima imagem, Cosmopolita Metalúrgica Paulista S.A. E aí está mostrando, né, um porta-sabonete, um porta-toalhas, um jogo de pias, né, de torneiras e pias e tal. Não respinga e tal. É uma propaganda do Cosmopolita. Tem aqui inclusive uma cozinha e também um fogão. Perfeito? Vamos seguir com a próxima propaganda. Contra insetos do lar, Neocid é de matar. Aí vem toda uma família de Neocid, né? Aquele spray que a gente comprava antigamente. Tem ali também o refil, né? Onde a gente pode matar, acabar com os insetos, né? A família Neocid protege a sua família. Perfeito? Vamos seguindo então. Próxima propaganda. Se você usa camiseta, ninguém sabe. Mas se você não usa, todos ficam sabendo. Mostrando, né,
o calor o que faz, né? E aqui você tem ele usando a camiseta, que absorve essa umidade toda, e aqui ele sem a camiseta, né? Malhas Hering, é uma propaganda da Hering, perfeito? Aqui tem a camiseta e aqui tem a cueca, perfeito? Saindo então, mais uma propaganda, essa é interessantíssima. Então eu disse, vem um longo texto das fraldas Johnson, perfeito? Então, gente, maravilha de imagem, maravilha de propaganda. Vamos seguir? Seguindo então, não podia faltar, né? Biscoito Aimoré. Quem resiste ao biscoito Aimoré? Chama atenção do nome. O biscoito na época não era chamado de Maria, e sim Marie. Perfeito? É o atual Maria de hoje em dia. Perfeito? Então, gente, uma propaganda dos biscoitos Aimoré. E os índiozinhos, né? O charmoso índiozinho da marca Aimoré. Seguindo, Hollywood, mais uma marca de cigarro que a gente já falou ainda há pouco, e era muito comum na época, né, os anúncios de cigarros. Hoje eles são proibidos, né? Mas na época era muito, muito comum. Feitos um para o outro. Perfeito? Cigarros sem filtro Hollywood. Vamos seguir? Seguindo então, nós temos nova e arejada maneira de passear, como eu falei ainda há pouco, o lançamento do Volkswagen, né? Com teto solar. Perfeito? Eu não tenho certeza, mas isso foi um momento apenas, né, do Volkswagen. Ele não saiu, eu acho que não saía de linha já com teto solar. Era uma opção que era dada ao consumidor. Perfeito? Interessante são os outros carros que aparecem, né? Tem Fusca aqui, tem aqui um Aero Willys fantástico, aqui tem um DKV VMAG, tem um carro americano, outro Willys aqui, um outro Fusca atrás. Belíssima propaganda do Volkswagen. Vamos seguir? Seguindo então, Lubrimate, né? A propaganda da DKV VMAG, né? Mais uma conquista da perfeição mecânica DKV VMAG. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma propaganda, e a próxima então, a gente falou no Willys, né? Agora vem aqui o nosso querido Aero Willys. Perfeito? Espetáculo ao anoitecer. Começa a abrir a porta do novo Aero Willys 1965. O Aero Willys começou a ser feito no Brasil em 1960 ou 61, eu não tenho certeza. Essa já é a segunda linha de Aero Willys, né? 61, 62, você tinha um estilo de Aero Willys, e depois a gente fez esse estilo mais quadradão, né? Do Aero Willys 1965. Belíssima imagem, belíssima propaganda. Vamos seguir novamente, né? Vou levar um pito. É os produtos infantis da Johnson, né? O talco e o óleo, até o óleo infantil, né? No caso, para criança, claro, se é infantil é para criança, né? Uma bela imagem, um belo texto também, perfeito? Anúncios da empresa Johnson & Johnson. Vamos seguir a próxima imagem, Philips Shave. Faça a prova e mude para o barbeador elétrico Philips Shave. E aí tem a comparação, né, entre a lâmina de barbear e o barbeador elétrico, né, da marca Philips, o produto Philips Shave. Perfeito? Vamos seguir então mais uma propaganda. A gente tem aqui esportivamente moderna, franciscano, as sandálias franciscano. Perfeito? 3 modelos de sandálias, né? Em couro e tal, era um produto de alto nível, né? Essa marca franciscano de sandálias. Seguido então, Valita. Falando de enceradeiras, o aspecto qualidade interessa a senhora. E aí nós temos dois tipos apresentados aí, dois tipos, né? Um mais antigo, mais tradicional, e outro modernoso, né? Da companhia Valita. Um anúncio de enceiradeiras. Perfeito? Vamos seguir então. Orleans, mais um cigarro sendo anunciado, um cigarro da Elite, qualidade excepcional. Perfeito? Era um cigarro com filtro, né? Então já tinha um certo nívelzinho, já tinha, né, uma qualidade maior, né? E o preço também acompanhava tudo isso. Perfeito? Cigarros Orleans. Vamos seguir? Seguindo então, mais uma propaganda da Calouro, né? Agora são aqueles 5 jovens, só que agora estão jogando boliche. Perfeito? Ainda agora eles estavam na área de lazer, no momento de lazer, e também continuam no momento de lazer, né? Só que eles estavam ali à beira-mar e agora estão jogando boliche, perfeito? Parece que todo mundo gostou da variedade de cores e padrões das novas camisas Calouro. Perfeito? Vamos seguir então. E aqui eu tenho uma propaganda das Tintas Ipirangas fazendo homenagem ao Rio de Janeiro em seu 4º centenário.
Perfeito? Então, gente, olha que beleza de propaganda, né? Tintas Ipiranga, ao 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Seguindo, então, uma propaganda do Banco de Crédito Real, exaltando o 4º centenário do Rio de Janeiro. Essa forma colorida, eu falei ainda há pouco, né, desses 4, formando essa cruz, né, fechada, digamos assim. Essas eram as cores, né, da logomarca do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Perfeito? Vamos seguir então uma propaganda do Banco de Crédito Real. Seguindo então, o que eu tenho agora é uma propaganda das camisas Barqui. Hélio Barqui, né? Era uma loja de roupas de confecção aqui do Rio de Janeiro, bastante interessante, com uma propaganda muito, muito bonita, né? Bastante interessante, com texto, com imagem. Hélio Barqui, roupas Hélio Barqui, no caso, camisas Barqui. Vamos seguindo então, eu tenho mais uma aqui, Signal. Signal mantém a sua boca toda pura, mais uma propaganda dessa área de cosméticos, né? A gente percebe que pasta dental, né? Você propagandeava muito, né? Tinham muito comerciais de pasta dental, a gente está percebendo isso ainda até no ano de 1965. Vamos seguindo, Polistar, o tecido que não precisa passar, né? Aí tem uma lavadeira, seu filho carregando a trouxa de roupa, e esse Polistar é um tecido que não precisa, é um tecido claramente sintético, né? Onde você não precisa passar. Os tecidos de algodão normalmente é necessário, né? No caso aqui é uma propaganda de um tecido sintético, Polistar. É o único tecido de poliéster e algodão que não precisa passar e valoriza as qualidades da fibra natural. Vamos seguir? Seguindo então, eu tenho uma belíssima imagem, talvez a mais bonita de todas, que é uma aquarela, né? Uma ilustração do Rio de Janeiro antigo. Mais uma propaganda em comemoração ao 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Essa é da South American Limited, é o Banco de Londres. Perfeito? Belíssima imagem, muito bonita. A gente tem aqui um bonde, né? Certamente puxado a burro, né? A gente percebe isso. Ele estaria na praia de Copacabana, tem aqui um acendedor de lampiões e umas crianças brincando. Belíssima propaganda, sem dúvida nenhuma. Uma das belas propagandas dessas edições, né? Do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Perfeito? Vamos continuar? Mais uma então, Belcar Vemaguete Rio. Já tínhamos mostrado essa propaganda, essa está um pouco melhor montada, né? A montagem deu um pouco certo. Já falamos muito da marca DKV Vemag. Seguindo então, a cortesia é sempre a mesma, sempre Varig. Aqui Varig mostrando todos os caminhos aéreos, né, que a Varig percorria por esse Brasil afora. Vamos seguir? Será que nós temos mais uma? Não temos mais nada. Novamente temos aquela volta primeira, a Vemaguete Rio, DKV Vemag. Gente, obrigado a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou, não deixe de dar o seu like. Se puder, clica no sininho para que vocês sejam notificados dos novos vídeos que nós vamos apresentar mais à frente. Se possível, se inscreva em nosso canal. Te agradeço imensamente você estar colaborando conosco e a gente está dando esse apoio nesses vídeos sobre a propaganda que a gente está fazendo. Nós queremos fazer todos os anos, né? Todos os anos possíveis que eu conseguir capturar, a gente vai conseguir. E nós temos propaganda desde 1909. Seleções de propaganda desde 1909. Claro, na época não era da revista Manchete, nem da revista O Cruzeiro, mas da revista O Malho, revista Fonfon e revista Careta. Perfeito, gente? Obrigado a cada um de vocês por assistir esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.